Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Não é qualquer indivíduo que pode fazer tudo, mas Joyce está fazendo tantas coisas diferentes que mesmo eu não podendo estar lá pessoalmente, essas coisas ainda estão acontecendo. Sempre que vamos a Mumbai, na Índia, eles vão para o bairro da Luz Vermelha e ajudam a tirar estas mulheres desse tipo de vida. E muitas dessas mulheres têm filhos. Eles levam as mulheres e crianças que querem sair e lhes dão uma vida nova. Isso não é algo que eu poderia fazer pessoalmente, mas o meu dinheiro ajuda a conseguir, combinado com o dinheiro de todo mundo. E você sabe, você pode fazer parceria, mesmo que sejam apenas R$10 por mês. Todos podem fazer a diferença. Eu só quero encorajá-lo esta noite. Você não tem que ter medo. Você pode sentir medo, mas você não tem que ter medo. Há uma grande diferença em sentir medo e ter medo. Você pode seguir em frente com os joelhos tremendo e a sua boca seca e o seu coração acelerado, e você pode apenas dizer: Deus está comigo, Ele nunca vai me deixar nem me desamparar, e eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer e eu não vou ter medo. Bem, esta noite eu quero te ensinar sobre enfrentar o medo e encontrar a liberdade. Eu acho incrível o quanto o medo rouba das pessoas e como ele traz tormento na vida delas. Eu acredito que o medo é um espírito mestre que Satanás usa para tentar impedir as pessoas de avançarem. Eu não tenho uma mensagem para dizer-lhe como não sentir medo, mas eu posso ensinar-lhe a enfrentar o medo e não deixar que ele o controle. Quanto mais você enfrentá-lo, menos o diabo vai incomodá-lo com ele. A fé é a única coisa que vence o medo. Se tivermos fé, recebemos de Deus. Se temos medo, nós recebemos do inimigo. Libertação do medo significa que não vamos deixar que o medo nos controle. Podemos até sentir o sintoma físico ou emocional de medo, mas podemos nos recusar a obedecer às suas ameaças intimidadoras. Aprendemos a obedecer a Deus e crer que Ele está conosco o tempo todo e prosseguimos na presença do medo. Coragem significa continuar a fazer progressos enquanto você ainda sente medo. Nós aprendemos como fazer mesmo com medo. Há uma grande revelação e compreensão que Deus me deu, provavelmente há mais de 20 anos atrás. Eu pensava que enquanto eu sentisse medo, eu era uma pessoa covarde. Eu continuava querendo não sentir medo. E eu aprendi que o medo sempre vai apresentar a si mesmo. Essa é a única maneira que Satanás tem para nos impedir de fazer progressos. Nós não vamos viver sem sentir medo de vez em quando. Quanto mais nos entregamos a Ele, mais controle Ele tem sobre nós. Alguns de vocês podem estar lidando com medos paralisantes em suas vidas. Medos estranhos, medos incomuns. Você pode ter medo dos quais você tem vergonha até de falar para alguém a respeito. A lista de fobias com as quais as pessoas lidam diariamente tem páginas e mais páginas quando você começa a estudá-las. Quanto mais você confrontar o medo, quanto mais você faz o que quer fazer, o que você precisa fazer e o que deveria fazer, não importa se você sentir medo ou não, ele vai ficar fraco e mais fraco em sua vida. Acredite em mim, você não pode simplesmente orar para que o medo vá embora. Você tem que enfrentá-lo. Você tem que aprender a não ter medo do medo. Medo, M-E-D-O, quer dizer evidência falsa do que parece real. Isso faz você pensar que algo que nunca pode acontecer vai acontecer. Agora, eu acredito que você pode temer as coisas em sua vida, mas muitas das coisas que tememos nunca realmente acontecem, e mesmo que aconteçam, o medo que nos atormenta, na verdade, é pior do que a coisa seria se ela acontecesse. É assim como eu lhe digo. Eu quero também incentivá-lo a ficar longe do pavor, porque o pavor é um parente muito próximo do medo. Leva diretamente ao medo. Nós dizemos tantas vezes: eu tenho medo de sair para a rua, eu tenho pavor de dirigir no trânsito.
Alguns de vocês devem ter pensado, eu terei pavor de dirigir para casa amanhã quando a conferência acabar. Porque você já está planejando deixar que o diabo roube a alegria do que você aprendeu aqui, porque você já colocou em sua cabeça que vai ter pavor de voltar para casa. Deus não te trouxe aqui para que você tenha medo de voltar para casa. Ele trouxe você aqui para equipá-lo a voltar para casa com uma atitude diferente da que você chegou. Ele quer mandá-lo para casa, corajoso, cheio de fé, não temendo todas as mesmas coisas que você temia quando você saiu. E esta noite eu quero ensinar-lhe acerca de 7 diferentes tipos de medo. Eu provavelmente vou demorar um pouco mais de tempo em alguns do que em outros. Com alguns você está familiarizado, com outros apenas será um lembrete. Alguns vão ser um pouco exclusivos para você, coisas que nós temos uma tendência a temer que talvez você nunca sequer pensou a respeito. Assim, o primeiro que eu quero falar com você a respeito é o medo de problemas, provações e tribulações. Eu só quero começar dizendo que não há necessidade de temê-los. Eu garanto que você vai tê-los. Uma certa vez, uma amiga minha, ela estava com seus 40 anos, ela tinha ficado grávida pela primeira vez e ela estava realmente com medo de dar à luz. E ela disse, eu estou com tanto medo de que vá doer. E eu disse, eu posso resolver isso para você? Pode, eu disse, você não tem que ter medo, vai doer. Mas milhões de mulheres têm passado por isso. E elas ainda estão vivas. Nós não podemos nos deixar começar a temer alguma coisa que vai acontecer de qualquer maneira, porque se nós tememos, isso só vai fazer a dor de tudo ser muito pior do que seria. Você sabe se tiver dor em algum lugar em seu corpo? Como meu ortopedista me disse, quando minhas costas doeram por cerca de 1 ano e meio e foi realmente muito ruim, foi quando eu comecei a usar esta cadeira e desde então decidi que eu gosto dela. Eu percebi que eu tenho idade suficiente, posso fazer o que eu quero e por vezes eu gosto de sentar-me aqui. Só sentar e ficar quietinha aqui desse jeito. Você não está tentando impressionar ninguém mais, não? E sabe, você está totalmente livre para ser quem você é e fazer o que quiser, sabe? E ele me disse, você tente não ficar tensa, sabe? E seja muito cuidadosa ou seu pescoço vai doer se você não fizer assim. Portanto, quanto mais temos medo da dor, pior ela fica e é dessa maneira em qualquer área da vida. O que eles dizem para fazer na hora do parto? Respirar, relaxar. Respirar, relaxar. E eu só quero usar esse princípio e compartilhar com você esta noite que tudo que você tem medo, o próprio medo vai torná-lo pior. Se você sabe que vai ter que passar por isso de qualquer maneira, então é totalmente inútil temer. O que você tem que fazer é dizer, Deus vai me dar a graça quando chegar a hora. Eu posso fazer o que eu preciso fazer através de Cristo que me fortalece. A vida não é fácil. Todos sabemos disso. Mas Deus tem nos equipado com o poder sobrenatural do Espírito Santo para fazer coisas difíceis com um sorriso no seu rosto e alegria no coração. Somos ungidos pelo Espírito Santo para sermos fortes. Amém? Você me ouviu? Somos ungidos pelo Espírito Santo para sermos fortes. Nós não temos de ter tudo fácil, nós não somos fracotes, estamos cheios do Espírito Santo. Somos guerreiros. Nós temos o poder de Deus em nossas vidas para fazermos grandes coisas. David estava falando sobre algumas coisas esta manhã, sobre o nosso país, e ele falou sobre sua história. Ele usou um grande exemplo de que se você ler um livro de história acurado, tem todas as coisas que Deus fez nele, é como uma coisa sobrenatural. Quando você vai lendo as coisas que Deus fez nos primeiros anos do nosso país, porque as pessoas eram dependentes da palavra de Deus, as leis foram baseadas na palavra de Deus. Então ele dizia que se você tirar Deus fora da história, que é o que acontece hoje em dia, a maioria dos livros em escolas ou livrarias não tem Deus neles mais. E assim, tudo que você tem é o natural. Bem, sem Deus somos apenas naturais. Nós não podemos fazer mais do que ninguém, mas nós temos o sobre.
Temos o sobre para que possamos viver vidas sobrenaturais e fazermos coisas sobrenaturais. Sim, eu só quero encorajá-lo esta noite. Você não tem que ter medo. Você pode sentir medo, mas você não tem que ter medo. Há uma grande diferença em sentir medo e ter medo. Você pode seguir em frente com os joelhos tremendo e a sua boca seca e o seu coração acelerado, e você pode apenas dizer: Deus está comigo, Ele nunca vai me deixar nem me desamparar, e eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer e eu não vou ter medo. O que me pode fazer o homem? Alguém está pronto para fazer assim? Obrigada. Então você não tem que ter medo de problemas. Você não tem que ter medo do problema vir. Ele virá. Você disse, isso não é muito encorajador. Bem, é verdade. Eu não vou ajudá-lo mentindo para você. Seria tolice minha estar aqui e dizer-lhe, bem, se você exercitar a fé, você pode manter o diabo fora de suas costas e ele nunca mais trará problemas em sua vida. Isso é bobagem. Acho que as pessoas recuam por causa de pregações assim. Elas são salvas e, bem, agora Jesus vai vir e Ele vai consertar tudo em minha vida. Bem, Ele pode, mas pode levar muito mais tempo do que você gostaria. Ele quer que aprendamos a fazer coisas difíceis com Ele e não evitar tudo o que é difícil para ser feliz. Marcos 4:35. Jesus entrou no barco com os discípulos e disse, deixe-nos ir para o outro lado. Agora, quando Jesus diz, vamos para o outro lado, você pode estar certo de que vai acabar chegando no outro lado. É simples assim. Vamos ver o próximo acontecimento. E deixando a multidão, levaram com eles apenas como estava no barco em que ele estava sentado e outros barcos estavam com eles também. E uma furiosa tempestade de vento, de proporções de um furacão, surgiu e as ondas batiam contra o barco, de modo que ele já estava ficando cheio. Jesus disse, vamos para o outro lado, e logo veio uma tempestade. Mas ele mesmo estava na polpa do barco, adormecido, dormindo. Já se sentiu como se Jesus estivesse dormindo em sua vida? E o acordaram e disseram, mestre, não te importas que nós pereçamos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se agora, fique quieto. E o vento cessou e afundou-se para descansar, como se esgotado pelo movimento. E houve imediatamente uma grande calma, tranquilidade perfeita. Agora eu quero lhe dar uma pequena pepita desse verso. Jesus não poderia ter falado pacificamente para aquela tempestade se ele estivesse preocupado. Você não pode falar de paz se você não tem paz. E o que fazemos na maioria das vezes é que nós temos uma situação preocupante e nós a deixamos nos preocupar, e então nossa preocupação apenas torna a situação pior ainda. Nós realmente agravamos os nossos problemas e os tornamos piores. Mas quando você permanece calmo, o diabo não sabe o que fazer com você. Ele absolutamente chega perto de ter um colapso nervoso. Quando ele joga tudo em você, como ele sabe fazer, e você continua caminhando em paz, caminhando em amor e louvando a Deus. Estou lhe ensinando como fazer guerra espiritual pelo caminho mais fácil e desfrutar de sua vida. O versículo 40, ele disse a eles, por que estão tímidos e medrosos? Como é que vocês não têm fé? Nenhuma confiança firme. Algumas traduções dizem que ele os repreendeu pelo medo. Precisamos ter certeza de que na tempestade permaneceremos os mesmos como quando não há tempestade. Na tempestade, temos que agir do mesmo jeito, como se não houvesse tempestade. O que significa ser mais do que vencedor? Acredito que significa que você já sabe que tem a vitória antes que venha o problema. Portanto, quando você ouvir falar de um problema, você não tem que ficar todo preocupado com isso. Você acabou de dizer, eu sei que vou vencer, eu tenho que passar por isso, mas Deus está comigo. Não gosto disso, não me agrada, mas eu posso fazê-lo. Eu posso fazer o que eu preciso fazer, eu não vou deixar isso roubar a minha paz, a minha alegria, arruinar o meu dia, mas vou fazer tudo o que eu preciso fazer, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho
uma pequena frase que eu quero que entre no seu coração esta noite, que eu escrevi em minhas anotações. Ela diz: enfrentar e não temer. Enfrentar e não temer. 1 Coríntios 16, 9, Paulo disse: porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Com a oportunidade vem a oposição. Eu digo, novo nível significa sempre novo diabo. Você pode orar para aquela promoção no trabalho, mas eu posso te dizer, você se torna o supervisor, o chefe, isso significa que vai haver mais pessoas que não gostam de você. Eu não estou sendo negativo, isso é apenas a verdade. Você pode pensar que todos te amam, mas eles não amam. Só porque você ama, isso não significa que todo mundo ame. Para quanto mais pessoas eu prego, mais eu tenho que aturar críticas. Você tem que fazer uma escolha na vida de que vai manter os olhos sobre as coisas positivas e as coisas boas e vai deixar todas as pessoas que não têm nada a fazer além de reclamar apenas reclamar, e você não vai deixá-las te incomodarem. Caso contrário, você perde o seu foco e você não pode fazer o que você deveria estar fazendo na sua vida. Você tem que conhecer a Deus, saber quem você é nele, saber que ele te ama, que ele tem um plano para a sua libertação. Antes mesmo de você ter um problema, Deus já tem o seu livramento planejado. Ele já tem a sua libertação planejada e precisamos aprender a dizer o que a Bíblia diz. Eu não preciso lutar nesta batalha, a batalha não é minha, ela é de Deus. Eu vou ficar em paz e em alegria, e se Ele me disser para fazer alguma coisa, eu vou fazer, mas vou entrar em seu repouso, esperar por Ele para fazer os meus inimigos por escabelo dos meus pés. Eu quero que você tome uma decisão esta noite, mesmo se você tiver apenas um dia na terra, você vai desfrutá-lo. Não deixe o diabo te atormentar com medo. Número 2. O medo de não conseguir o que queremos. Eu lhe digo, quando você começar a dizer às pessoas que elas não vão, você deve ver que multidão é se eu começar a dizer: e se o que você está pedindo a Deus não é o que Ele quer? E se você não conseguir o que quer? Não ouvi ninguém aplaudir? Nenhuma vez eu ouvi alguém aplaudir. Realmente não é uma mensagem muito popular. Mas a verdade é, eu posso dizer-lhe que cada um de vocês não vão ter tudo o que deseja. Alguns de vocês estão orando errado. Alguns de vocês estão orando por motivos errados. Alguns de vocês estão pedindo coisas que seriam devastadoras para você e você não sabe disso. Nem todo mundo vai ter tudo o que quer. E se você realmente ama a Deus e confia nele, você pode ser feliz assim mesmo. Às vezes, quanto mais queremos uma coisa, mais nós ficamos assustados com qualquer indicação de que podemos não obter aquilo que queremos. E se eu não casar? Você só não vai se casar. Há uma desvantagem nisso, mas, sabe, você não tem que pedir permissão a ninguém para fazer o que quiser também. Ei, eu amo ser casada, eu não estou desmerecendo ser casada, mas eu só estou dizendo que você pode ser feliz de qualquer maneira. E se isso? E se aquilo? Eu não acho que eu posso suportar isso. É demais para mim, eu não posso aguentar isso mais um dia. Sobrenatural. Vamos adicionar o sobre para a sua vida e acreditar que você pode fazer o que precisa. Você não tem que se casar para ter felicidade, para ser feliz. Você não tem que ter filhos para ser feliz. Você não tem que conseguir uma promoção no trabalho para ser feliz. Você não tem que ser o chefe para ser feliz. A felicidade mora em você. Vamos, eu disse, a felicidade mora em você. Tenho medo de não conseguir o que eu quero, sabe? Até que você possa orar a oração que Jesus orou. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, no entanto, seja feita a sua vontade, não a minha. Você sempre vai ter medo em sua vida de não conseguir o que quer. De fato, eu acho que nós oramos muito porque nós queremos. Precisamos orar mais. Deus, eu quero o que você quer. Eu quero o que você quiser, Senhor. Eu vou me deleitar em ti, tu me darás os desejos do teu coração que forem certos, eu confio em você para me dar o que é certo. Agora, quando eu vejo algo claramente na palavra, eu posso ousadamente orar por ela. Mas se não estiver coberto aqui,
Eu oro, Deus, estou lhe pedindo algo que eu quero, mas se isso não está certo, por favor, não me dê. Porque eu tive algumas coisas na minha vida que não eram certas, e confia em mim, não são boas. Vamos. Quantos de vocês já fizeram coisas desonestas e obras da carne que não eram certas para você? E em seguida você ficou realmente muito triste. Muito triste. Deus lhe dará aquilo que é certo para você e Ele vai dar a você no momento certo e da maneira certa. E nós precisamos confiar e não ter medo do que nós não vamos conseguir no nosso caminho. Você não tem que temer, tem que enfrentá-lo. Você não vai conseguir do seu jeito. Todo mundo que está sentado aqui esta noite não vai conseguir tudo o que pensa, que quer. Veja, ninguém aplaudiu. Eu avisei antes do tempo e você ainda não aplaudiu? E todo mundo ficou com esses olhares estáticos? Realmente? Nós somos tão engraçados, né? Somos tão engraçados. Aquela carne. Eu quero. Eu quero. Deus nem sempre nos dá o que queremos, mas Ele sempre nos dá o que irá cooperar em última análise para o nosso bem. Só porque uma coisa não parece a coisa certa agora, isso não significa que ela não vai funcionar para o bem no final. Às vezes estamos tão viciados em conseguir do nosso jeito. Eu tive anos e anos da minha vida em que eu não poderia ser feliz se não fizesse do meu jeito. Obter do meu próprio jeito era como uma droga para mim. E se eu não tivesse do meu jeito, eu iria imediatamente para a autopiedade. Imediatamente. Vamos, alguém sabe o que eu estou falando? Se eu não pudesse manipular todos e controlar todo mundo, tudo em mim só ia. Eu fiquei cansada, eu chamava de ioiô da cristandade. Eu estava totalmente controlada por minhas circunstâncias. Totalmente controlada pelas circunstâncias. Se eu tivesse o que eu queria, eu ficava feliz. Se não, ficava triste. E eu cansei disso. Se você ficar cansado o suficiente, você pode mudar isso em sua vida. E você pode dizer, eu não vou viver mais assim. Vou colocar Deus no comando das circunstâncias. Eu confio nele mais do que em mim. Meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Meus pensamentos mais altos que os seus. Deixe Deus ser Deus em sua vida. Nós nos entregamos a uma miséria incalculável na vida, tentando conseguir o que queremos. Mas se vamos querer o que Deus quer mais do que queremos, nossa paz e alegria vão aumentar muito. Não há necessidade de temer, você não vai obter do seu jeito. A verdade é que você nem sempre consegue do seu jeito. Assim, aprenda a apreciar a realidade. Sim! Agora você aplaudiu? Tudo bem. E agora eu só quero dizer uma palavra especial para você, público da TV. Você não vai ter tudo do seu jeito o tempo todo também. Apenas para que você não pense que eu estou falando só com essas pessoas aqui, não incluindo você. Então pare de tentar obter de Deus o que você quer e aprenda a dizer o que Jesus disse. Pai, que seja feita a sua vontade e não a minha. Amém? Número 3. O medo da imperfeição. Bem, você pode passar por cima rápido porque você não precisa ter medo dele. Você não é perfeito, nunca vai ser perfeito. Nós nunca seremos perfeitos enquanto estivermos aqui nesta terra, nestes corpos. Perfeito não existe a igreja perfeita, o trabalho perfeito, a pessoa perfeita com quem se casar. Não tem filhos perfeitos. O perfeito ainda está voltando e ele ainda não chegou. E assim você pode muito bem ficar confortável sendo imperfeito. Bem, o medo absolutamente não tem que governar a sua vida. Você pode enfrentá-lo de frente, dominá-lo e encontrar a liberdade em Cristo para fazer o que Deus lhe chamou para fazer. Você pode fazê-lo mesmo se você tiver que fazê-lo com medo.
Quantos de vocês sentem que estão muito ocupados o tempo todo e que isso estressa você? Ok, olha pra mim. Quem fez a sua agenda? Eu fiz pra você? Não. Quem fez a sua agenda? Você fez. Então quem pode mudá-la? Você pode. Vamos lá, não murmure, fale quem pode mudar. Você pode, tudo bem. Então você sabe o que eu acho, pra ser honesta? Seria melhor eu me esconder enquanto eu digo. Eu acho que muitas vezes só queremos algo pra reclamar. Temos que ser o Marte. Eu estou tão ocupado, ninguém faz nada por aqui, exceto eu. Você não deixaria mesmo que tentassem, mesmo que fizessem, não serviria. Você quer fazer tudo, porque então você pode murmurar sobre ter que fazer tudo. Bem, Deus não sente pena de nós, amém? Todos passamos por algumas situações desagradáveis na vida, mas é justamente nestas horas que aprendemos o quão preciosa é a paz de Deus para nós. Neste livro, 21 maneiras de encontrar a paz e a felicidade, você vai aprender como buscá-las, alcançá-las e permanecer nelas, vencendo todas as armadilhas do inimigo e estando em condições propícias para ouvir a voz de Deus e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. O livro 21 Maneiras de Encontrar a Paz e a Felicidade você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Tenho certeza que, assim como eu, você também deseja conhecer a Deus intimamente. Mas o que devemos fazer para alcançar esse nível de amizade com o Senhor? Através deste livro, Conhecendo Deus Intimamente, quero compartilhar o caminho que eu mesma trilhei para encontrar Deus de modo íntimo, até ter condições de conhecer a sua vontade e viver segundo os seus propósitos para a minha vida. Você também vai aprender a deixar o Espírito Santo conduzir completamente a sua vida e te levar a lugares mais elevados, experimentando esse relacionamento profundo e íntimo com Ele. Leia você também este livro maravilhoso, Conhecendo Deus Intimamente. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você significa mais para nós nos Ministérios Joyce Meyer do que você imagina. Agradecemos a você e a nossos amigos e parceiros por fazer possível esse ministério em todo o mundo. Juntos estamos alimentando os famintos, vestindo os pobres e apresentando o Evangelho para as nações. Por favor, entre em contato conosco ou visite joycemeyer.com.br hoje para compartilhar seus pedidos de oração, saber mais sobre nossos recursos, consultar a programação das conferências de Joyce e se juntar a nós em parceria enquanto compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.